A Bíblia tem um capítulo que convida-nos a contemplar as belezas de Deus, a obra de suas mãos. É o Salmo de número 19. Suas obras são irretocáveis, suas obras são inexcusáveis, são inegáveis, benéficas. Suas obras manifestam seu poder, sua grandeza, seu amor, seu caráter benigno, bondoso, generoso, mas também suas obras revelam o seu caráter misericordioso e, por que não dizer, gracioso. O que o Adão plantou no jardim? A lei da semeadura diz-nos, Gálatas 6:7, tem que plantar para colher. E a pergunta é, o que o homem plantou para colher? O que o homem fez? Estava tudo feito, estava tudo pronto. No máximo foi um coparticipante. Quando Gênesis 2:19 diz que Deus, não diminuindo-lhe, mas não apenas o fez alvo, como ainda deu-lhe a honra de ser um participante. Coadjuvante, é verdade. Mas nesse cenário e nesse espetáculo da vida, o homem teve a grata alegria, não apenas de ser o alvo desta, mas ser o preservador. Tudo que o homem fez, ao invés de ser preservador, tornou-se predador. É verdade, para nossa tristeza. Foi só o que o homem fez. Esse Deus gracioso que preocupou-se com os meus olhos, porque a Bíblia diz que a árvore era boa vista. Esse Deus gracioso que preocupou-se com o meu bem-estar. Deus não fez o Adão por causa do jardim. Deus fez o jardim por causa do Adão. Preocupou-se com o seu bem-estar. Era um paraíso, o jardim do Éden. Deus preocupou-se com o meu prazer, porque a árvore não era apenas agradável à vista, mas era boa para a comida. Gênesis 2:15. Imagine a cachoeira, 2:15 não, 2:9. Imagina a cachoeira, Gênesis 2:10. Um rio que corria. É aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu o coração humano. É aquilo que somente um Deus é capaz de fazê-lo. Leia Adalto Lourenço. Leia Criação versus Evolução. Hebreus 11:3 diz que é somente pela fé que nós compreendemos essas coisas. Porque isso é invisível, a grandeza de seu amor. Agora um pouco mais. Erroneamente, de uma maneira equivocada, na minha percepção, respeito quem pensa diferente, alguém diz que Deus percebe que o Adão estava quase completo, porque o boi tinha vaquinha, porque os animais tinham alguém de sua espécie. E é bem verdade que o texto diz que Deus fez a mulher do seu lado, quer dizer, da sua espécie. Quando Deus faz as coisas de baixo, parece-se com os animais, mas são seres irracionais. Quando Deus faz as coisas do alto, elementos de cima, tem os anjos, por exemplo, mas anjos não têm corpo, como os animais o têm e como nós o temos. Por isso o homem é o equilíbrio da criação, elementos do alto, elementos de baixo. Então somente realmente a mulher tem esses elementos que pode estar ao seu lado, não à frente, não atrás, não em cima, não embaixo, do seu lado. A solidão tem suas valências. A dificuldade da solidão é que você não tem com quem compartilhar essas coisas. Realmente Adão poderia até argumentar. Tem o dom da fala, mas não tem com quem comunicar. Se bem que para melhorar tudo aquilo que já era lindo, na verdade, como cereja do bolo, vinha um Deus todos os dias. Na viração do jardim, batia um papo com Adão. Como é que foi seu dia? Como se Deus não soubesse. Como é que você está? Que Deus maravilhoso, gracioso, amoroso.
Mas eu não posso aceitar essa ideia. Por quê? Vamos lá. Se você subentende que foi Deus quem percebe, foi Deus, é verdade, Gênesis 2,18, e viu Deus. Mas se você subentende que foi Deus quem viu, que o Adão estava só, e isso é verdade, que lhe faltava um adjutor, e isso é verdade, porque Deus é um Deus irresponsável. Mas se você entende que Deus, ao ver isso, e isso é resultante, você vai falar de um Deus que não pensou como um todo. Você vai pensar em um Deus que improvisou. E Deus não é pego de surpresa. E daí a pergunta é, se não estava no projeto de Deus a Eva, a mulher, diríamos então que ela é a resposta de Deus a um problema. Então ela passa a ser a solução. Como muitos solteiros acham que é difícil de servir a Deus porque lhe falta um cônjuge e quando casarem vão completar as suas faltas e que agora poderão servir a Deus com toda a plenitude. E você sabe que isso não é verdade. Porque se alguém não pode servir a Deus com o seu cônjuge, ou melhor dizendo, sem o seu cônjuge, Jesus, Paulo, Daniel, Jeremias, impedido pelo próprio Deus. Então eu não posso comungar dessa ideia. Consegue entender isso? Quando Deus fez o homem, já o fez completo. Exemplo disso, seu órgão genital, Deus não o fez após a Eva. Então quer dizer que a Eva não é consequência ou resultado de uma ausência do Adão, ou de uma necessidade dele. Não, a Eva é um projeto divino. A mulher é um projeto divino, assim como Adão também o foi. E qual a problemática disso tudo? A problemática disso tudo, que parece ser e não é inofensivo, é que quando você subentende ao dizer que precisa-se necessariamente ser desse modo, então vamos lá. O homem ou a mulher vai ao altar procurar no outro e lançar para o outro a responsabilidade que é sua. Você consegue entender isso? O homem vai ao altar, vou falar aqui do homem, né? Nesse pensamento, lançando sobre ela, tornando-lhe pesado em seus ombros. Porque quem pode satisfazer-me é Deus, somente Ele. Amo minha esposa e não sei como viveria sem ela. Mas eu posso casar como muitos já casaram. Sem Deus, nem mesmo ela será capaz de me suprir por inteiro. Sou pai, sou filho, meus pais, graças a Deus, são vivos, sou irmão, tenho uma boa convivência relacional com a minha família. Mas sem Deus, por mais que os meus progenitores, por mais que meus pais, minha irmã, minha esposa, minha filha, as pessoas que vivem ao meu redor, meus amigos, louvo a Deus por esses, mas não são esses. O responsável pela minha realização pessoal chama-se Deus. Sem Deus, nada disso faz sentido. Atribuo ao bom Deus por tudo isso, e o tenho não por mérito, mas porque Deus, o Senhor, pensando em mim, resolveu presentear-me. Mas eu termino dizendo, a obra da criação é perfeita. O homem não necessitou da Eva, o Adão não necessitou da Eva para ser um indivíduo realizado. Não. Ele, por ser um indivíduo realizado, vai unir-se a ela para realizá-la. Ela, por ser uma mulher realizada, vai unir-se a ele para realizá-lo. E nesse ambiente mútuo, nessa reciprocidade verdadeira, um vai unindo o outro e ambos são munidos por si mesmos. E daí sim, consegue viver a plenitude, porque esse é o propósito. Eu não posso lançar ao outro. É pesado demais esse fato. Não tenho esse direito. Amo minha esposa e não sei se saberia viver sem ela.
Mas Deus, o Senhor, está acima de tudo e de todos. E se eu procurar nela o que eu não achei em Deus, ela não conseguirá, por todas as suas valências e virtudes, suprir as minhas necessidades. Então eu sou um homem realizado porque eu tenho Jesus. E aí, tendo Jesus, tendo Deus como Senhor da minha vida, um homem realizado como sou, eu poderei tornar a minha esposa uma mulher realizada. Só que ela não se unirá a mim, dependendo de que eu a realize, porque ela já é uma mulher realizada em Deus. E se um dos dois não assim o for, destoa. E nesse destoam a Bíblia chama do quê? Jugo desigual. Então é um homem realizado que não casa-se para ser feliz, mas casa-se para fazer a mulher feliz. É uma mulher realizada que não casa-se para ser feliz, mas que porque é feliz, vai casar com alguém que é feliz. E nesse ambiente de felicidade, a despeito de toda e qualquer dificuldade que esses enfrentarão, poderão triunfar e vencer, porque Cristo Jesus, nosso Senhor, uniu-nos por um propósito. Quanto mais eu uno-me ao meu Deus, quanto mais a minha esposa une-se ao seu Deus, que é o meu Deus, nós estamos direcionando, andando na mesma direção. E andando-nos na mesma direção, não apenas nos aproximamos de Deus, ó meus dedos, como também nos aproximamos um do outro. Então, quanto mais eu estiver próximo de Deus, mais eu estou próximo da minha esposa. Quanto mais ela se aproximar de Deus, mais ela se aproxima de mim, porque nós dois nos ajudamos mutuamente a sermos encaminhados um ao outro juntos para Deus. Aí é uma plenitude. Não isenção de problemas. É possível ser casado e ainda assim feliz. A união no casamento, tem um livro que diz: quando pecadores dizem sim. Como é que pode pecadores terem um ambiente santo, doentes terem um ambiente saudável? Deus. Só Ele. Sem Deus a gente não se entende. Sem Deus a gente não se realiza. Então que Deus nos ajude a só pensar em Cristo Jesus. Vamos contemplar a criação? Abramos os nossos olhos e vejamos as maravilhas de sua lei. Salmo 119. São inexcusáveis. Olhamos para as obras do Criador. Que Deus maravilhoso que pensou em mim, em cada detalhe. Desde o mundo micro ao mundo macro. Desde a contemplação do macro e a perplexidade da grandeza da mesma. Desde a complexidade do micro e a admiração que pasma-me. Se eu não admirar-me em Deus, vou me admirar em quem? Tem gente que nem com Deus vai se admira. Aí é complicado. Então que Deus, o Senhor, ajude-nos em Cristo Jesus a alinhar nossos pensamentos com Ele e glorificar o seu único, bendito e santo nome. Vivendo próximo a Ele, eu poderei ser um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor. Esse é o propósito de Deus. Amém.